Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 6. E nesta aula nós vamos tratar sobre a formação, fazer uma análise e observar a influência da filosofia humanista no aconselhamento. Antes de tratarmos sobre a influência da filosofia humanista no aconselhamento bíblico, nós precisamos entender o que é humanismo. É uma corrente filosófica e, dentro da psicologia, uma corrente psicológica que coloca o ser humano como o centro de preocupação, o centro de valorização, e ela busca enfatizar a dignidade, a liberdade, a potencialidade, a autonomia humanas, tendo como meta final a promoção do crescimento pessoal do homem e a sua autorrealização por seus próprios méritos, por seus próprios esforços, como conquistas pessoais. O humanismo exerceu uma influência significativa no contexto do aconselhamento psicológico, moldando teorias, moldando práticas terapêuticas com 3 pressupostos fundamentais. O primeiro é o subjetivismo. Cada homem, cada mente, cada coração é a medida da verdade. O segundo, a autodeterminação humana, a autonomia do homem. E o terceiro, a valorização da relação terapêutica entre o terapeuta e o paciente. O humanismo valoriza em extremo a experiência individual como uma fonte de conhecimento e significado, por crer que a compreensão do mundo, que a compreensão de si mesmo, emerge da vivência pessoal, surge de uma interpretação bem personalizada e muitas vezes bem subjetiva dos eventos. Carl Rogers, um dos principais proponentes deste tipo de pensamento dentro da psicologia, diz que o objetivo da terapia humanista é proporcionar um clima em que os indivíduos possam crescer em direção à maturidade, crescer em direção à independência, crescer em direção à autonomia. O humanismo acredita na capacidade inata, inerente do indivíduo de buscar e de alcançar o seu potencial máximo de crescimento, o seu potencial máximo de autorrealização, enfatizando a liberdade e a autodeterminação como fundamentais para que esta possibilidade venha a se tornar uma realidade. Maslow propõe uma certa hierarquia de necessidades, dizendo que o objetivo do homem, na verdade, é suprir as suas necessidades. E a necessidade de se tornar o que é potencialmente, de se tornar tudo o que é capaz de ser possível ser tornado, esta é a meta fundamental do homem. O humanismo considera a relação terapêutica como crucial para proporcionar um crescimento pessoal, enfatizando a importância da empatia, da aceitação incondicional, sem julgamentos, e também de uma congruência por parte do terapeuta no ambiente facilitador. E a abordagem terapêutica deve ser centrada no cliente. Carl Rogers, mais uma vez, nos ajuda dizendo que a aceitação incondicional é uma condição básica para uma boa terapia. É a liberdade do terapeuta em expressar sentimentos positivos em relação ao cliente, independente do que ele diga ou do que ele faça. Para que se entenda a influência do humanismo nos processos terapêuticos, estes pressupostos precisam ser constantemente lembrados. ênfase na experiência subjetiva, por isso muitas vezes a busca por soluções passa pela interpretação de sonhos, crença na capacidade de autodeterminação e a valorização da relação terapêutica. Segundo Sartre, o humanismo existencialista é uma filosofia que ressalta a liberdade individual, que ressalta a responsabilidade pessoal na construção do seu próprio destino. E Sartre defende que o homem é, antes de tudo, um projeto que se vive subjetivamente, em vez de ser um ente que se contempla objetivamente. Erich Fromm focaliza a importância da autenticidade para a realização pessoal e a capacidade de estabelecer conexões, afirmando que a psicologia humanista é uma doutrina e uma prática que visam a realização do valor mais alto do ser humano, o pleno desenvolvimento de sua personalidade e a sua capacidade de amar. O pensamento humanista influenciou o pensamento em áreas como filosofia, psicologia, educação, influenciou movimentos políticos como separação entre religião e Estado, isto quando conveniente, porque também está no âmago
da teologia da libertação. A teologia da libertação e o pensamento humanista estão muito próximos. O humanismo influenciou profundamente o pensamento contemporâneo, produzindo uma visão de mundo centrada no ser humano humanista, em sua dignidade, em sua liberdade e em suas potencialidades, com ideais de crescimento pessoal, de justiça social, em um ambiente essencialmente naturalista, em um ambiente plenamente antissobrenaturalista quando conveniente. Pois, segundo esta linha de pensamento, a religião que não promove o bem social, na verdade, não é uma religião, mesmo que seja chamada de teologia da libertação. É uma religião que é uma prisão na prática. É possível existir alguma relação entre o humanismo e a teologia? Vamos falar um pouquinho sobre a influência do humanismo no pensamento teológico. A filosofia humanista foi um tema de debate e de reflexão constante no conceito do pensamento teológico e produziu impactos profundos na teologia reformada, inclusive no século XIX, século XX, com diversos autores buscando compreender e responder aos desafios levantados pelo humanismo, moldando então as perspectivas sobre a natureza do homem, sobre os fundamentos da fé e sobre a relação do homem com o ser divino. Barth, por exemplo, critica as tendências humanistas que ele acreditava ser uma ameaça à centralidade de Deus na teologia. Barth enfatizou, então, a transcendência divina como o ponto focal da fé cristã. E ele diz que o humanismo é uma ameaça à fé cristã ao colocar o homem como medida de todas as coisas, relegando Deus a um papel meramente secundário ou circunstancial. Para ele, a ênfase humanista na autonomia humana é contrária à mensagem do Evangelho. Paul Tillich, por sua vez, propõe uma abordagem que promova um diálogo da teologia com o humanismo, considerando que o humanismo é uma expressão legítima da busca do ser humano por transcendência e uma busca também por obter significado e valor, explorando então as intersecções, as ligações ou as aproximações entre o humanismo e a teologia. E Tillich então sugere uma abordagem existencial, porque isso pode enriquecer a compreensão da fé cristã. Emil Brunner examina as tensões entre o humanismo e a revelação divina, e ele defende que a razão humana e a fé revelada podem ser complementares, superando os impasses gerados pelo secularismo e pelo ceticismo. Richard Niebuhr considera a realidade dos desafios éticos colocados pelo humanismo secular. Ele argumenta que a fé cristã oferece uma base sólida para que a igreja tenha uma ação moral em um mundo marcado pela autonomia humana, que é fruto do humanismo. Por fim, Dietrich Bonhoeffer trata das implicações do humanismo para a prática cristã. Ele defende, então, uma ética que desafia as concepções tradicionais sobre Deus, sobre o homem, sobre a fé cristã, e uma ética que seja baseada no amor e no compromisso com o outro. Esta ética deve ser baseada neste amor, neste comprometimento pelo outro, como resposta aos desafios morais de sua própria época. Se o humanismo teve influência no pensamento teológico, qual a influência do humanismo no aconselhamento cristão? É a pergunta que nós vamos tratar agora. O pensamento humanista exerceu uma influência marcante no pensamento de conselheiros cristãos, desafiando e também movendo teólogos e conselheiros cristãos a repensarem as suas práticas e os seus pressupostos, o que resultou em uma grande variedade de abordagens, de modelos terapêuticos e, ao mesmo tempo, moldou diversas formas de perspectivas sobre o cuidado pastoral e sobre a terapia cristã em uma relação que é tensa e que também é complexa. Por um lado, temos autores como Larry Crabb, que tem uma abordagem de aconselhamento conhecida como teoria da necessidade básica, na qual ele reconhece a validade das contribuições dos humanistas e enfatiza a importância da compreensão sensível e empática em um cuidado pastoral genuíno no processo de aconselhamento. Crabb destaca a necessidade de uma abordagem que integre os insights psicológicos de origem humanista com os princípios bíblicos de origem revelada para obter cura e crescimento espiritual. Por fim, Crabb argumenta que a verdadeira cura e o verdadeiro crescimento espirituais só podem ser alcançados através de uma integração da psicologia com os princípios bíblicos. Na prática, afirmando que os princípios bíblicos não são suficientes para promover cura e crescimento espiritual.
Em contrapartida, Jay Adams, ele se coloca contrário a este pensamento, e ele vê o humanismo como uma ameaça à cosmovisão cristã e defende uma abordagem de aconselhamento conhecida como aconselhamento noutético. Ele considera que o humanismo, ao olhar para o homem e estabelecer que ele é a medida de todas as coisas, que a concentração do humanismo é de maneira quase que exclusiva nas necessidades e capacidades humanas, acaba ignorando a dimensão espiritual do ser humano, ao mesmo tempo em que desconsidera a autoridade divina e também desconsidera a validade dos princípios bíblicos. Adams critica as abordagens terapêuticas humanistas e apresenta uma defesa do aconselhamento bíblico centrado na suficiência das Escrituras para que o aconselhamento produza transformação pessoal, transformação emocional e transformação espirituais. Autores como Gary Collins, Edward Welch e Sean Young Tan também deram a sua contribuição para a integração dos insights da psicologia com a teologia no aconselhamento cristão. Existe alguma possibilidade de ligação ou ponto de contato entre a psicologia humanista e o aconselhamento cristão? Esta é a nossa pergunta. O relacionamento da filosofia humanista com a teologia cristã gerou diversos embates, tensões e, do ponto de vista de alguns, várias intersecções. Não seria diferente no campo do aconselhamento. Enquanto o humanismo enfatiza fortemente a dignidade e o valor do ser humano, procurando promover a autodeterminação, o crescimento pessoal e o bem-estar psicológico, esta preocupação levou conselheiros cristãos a considerar a sua aplicação no aconselhamento, valorizando, segundo o seu ponto de vista, valorizando a pessoa e promovendo a realização de suas potencialidades. E por isso eles consideraram que seria oportuno uma integração das verdades da fé cristã com os insights da psicologia para oferecer suporte emocional, suporte espiritual e também suporte moral aos indivíduos em seus dilemas, em suas angústias e em seus sofrimentos. Carl Rogers defendeu a importância desta intersecção dos elementos do humanismo, desta inserção dos elementos humanistas na psicologia, considerando que o respeito incondicional e que a empatia são essenciais para o processo terapêutico, no qual a escuta ativa, o acolhimento incondicional são fundamentais para que se obtenham bons resultados. Ele afirma que este cuidado deve reconhecer a unicidade do indivíduo, dizendo que o que é mais pessoal é mais geral, pois apenas no encontro com a singularidade de outra pessoa é que descubro a singularidade de mim mesmo. Esta ênfase no eu foi vista por conselheiros cristãos como um reflexo indireto da crença cristã na criação, é um reflexo da individualidade da imagem e semelhança de Deus. Rollo May, adepto do pensamento humanista existencialista, enfatiza a autenticidade e a transparência como características da abordagem humanista e, para ele, isso também é visto como relevante para o aconselhamento cristão. Há quem encontre no pensamento de May de que só pode haver crescimento pessoal se houver congruência entre pensamentos, sentimentos e emoções, que é o germe da terapia cognitiva comportamental. É como se isso fosse um eco da busca humana pela integridade dentro da tradição cristã. Somente sendo verdadeiro consigo mesmo, somente sendo verdadeiro com os outros, numa atitude ética e fraterna, é que pode haver então cura e desenvolvimento. Ele afirma que quando me torno o que sou, sou um estranho para os outros. Mas, quando sou o que devo ser, estou ligado aos outros de maneira mais profunda e significativa. Maslow, ao formular sua hierarquia de necessidades, destacou a importância da autorrealização como o ápice do desenvolvimento humano, que tem como ponto de partida a valorização do potencial de crescimento e a transformação pessoal, vista por teóricos como tendo ligação, de alguma forma, com a busca pela plenitude de Cristo, num processo de reflexão e autoconhecimento para a transformação pessoal. Ele diz que o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar a sua consciência de si mesmo. Esses aparentes pontos de convergência entre o humanismo e o aconselhamento cristão são abordados de diversas maneiras por teólogos, que notam que existem diferenças significativas entre essas abordagens, pois o humanismo tem como característica básica se concentrar no homem,
em contraste com o cristianismo bíblico, que enfatiza a relação com Deus, enfatiza o serviço ao próximo como aspectos essenciais da vida humana. E o que pensam os autores cristãos sobre esses eventuais pontos de contato? Muitos autores cristãos buscam integrar a psicologia à abordagem bíblica de aconselhamento, partindo da premissa de que há pontos de contato entre as duas perspectivas e que isso daria ensejo a um diálogo considerado por estes como construtivo e enriquecedor para o cuidado pastoral e terapêutico. Os principais autores a considerarem este contato como enriquecedor são Gary Collins, Lawrence Crabb e Seung-Young Tan. A incorporação de elementos de filosofia humanista sistematizados na psicologia e as suas vertentes, tais como a valorização da pessoa, a visão de um potencial de crescimento pessoal, tudo isso trazido para o aconselhamento cristão é feito com o pressuposto de que esta integração é feita dentro de um quadro teológico que busca integrar fé e prática, revelação e razão para a promoção do bem comum e da glória de Deus, pretendendo com esta síntese enriquecer o campo do aconselhamento e oferecer uma abordagem holística e centrada na pessoa para promover o seu desenvolvimento em todas as maneiras de ver o ser humano. Gary Collins ressalta a importância de reconhecer as contribuições do pensamento da psicologia contemporânea. Pensamentos que possuem, obviamente, características humanistas, mas é preciso que se reconheça, segundo Collins, essas contribuições para que o ser humano possa ser compreendido mais perfeitamente, para que haja uma melhor compreensão da dinâmica psicológica humana, argumentando que o humanismo enfatiza a autonomia e a autorrealização, que são alvos, que são desejos do coração humano. Ele prossegue considerando que alguns dos seus aspectos podem ser integrados ao aconselhamento cristão no cuidado pastoral centrado na pessoa. Collins considera que há valor nesta síntese de proposta filosófica e religiosa que tem como alvo conduzir a terapia numa interação entre a dimensão espiritual e a dimensão psicológica do ser humano, porque ele entende que esta psicologia, ao enfocar no crescimento pessoal, no autoconhecimento e no potencial humano, pode complementar os princípios cristãos de graça, amor e transformação espiritual. Para ele, a abordagem humanista da psicologia valoriza a experiência subjetiva, valoriza a autenticidade do indivíduo no aconselhamento pastoral, e o ato de integrar a psicologia e a teologia enriquece o processo de aconselhamento com uma compreensão mais profunda, com uma compreensão mais holística das questões emocionais e espirituais, numa abordagem pretendida por ele como mais inclusiva e mais compassiva. Larry Crabb reconhece que o humanismo oferece insights valiosos sobre as necessidades emocionais e sobre as necessidades relacionais do ser humano, porque esta abordagem, centrada no cliente, enfatiza a empatia, enfatiza a compreensão das experiências pessoais e promove um ambiente de aceitação e cuidado genuíno. Ele defende que a fé cristã e a psicologia podem trabalhar harmonicamente para promover a saúde mental, para promover a saúde emocional das pessoas, com uma abordagem humanista centrada na pessoa, valorizando a sua singularidade e a sua dignidade, com foco no seu crescimento pessoal, no seu autoconhecimento. E esta autonomia fornece ferramentas e perspectivas adicionais que podem ser compartilhadas, que podem ser compatibilizadas com princípios cristãos, tais quais amor, graça e também uma transformação pessoal. Reconhecendo, eles não abrem mão disso, reconhecendo a dimensão espiritual e a dimensão psicológica das pessoas como coisas distintas, mas integradas. Seung-Young Tan destaca a necessidade de uma abordagem integrativa, uma abordagem que reconheça as dimensões psicológicas e espirituais do ser humano. Ele argumenta que o humanismo enfatiza a busca pela felicidade, a busca pela autorrealização, e que essa busca é complementada pela perspectiva cristã, que se aprofunda nas questões existenciais e que apresenta a necessidade de redenção e de transformação através de Cristo. Nesta integração, o aconselhamento reconhece o homem como um ser físico, mas também como um ser psicológico,
e ainda como um ser espiritual, valorizando a experiência subjetiva, valorizando a autonomia do indivíduo, considerando os aspectos emocionais, mentais e espirituais do ser humano numa visão mais inclusiva, numa visão mais compassiva do cuidado pastoral e do aconselhamento cristão. Kant também enfatiza a importância da espiritualidade na promoção da saúde mental, também muito importante na promoção da saúde emocional. E ele enfatiza a necessidade de uma fé vibrante e de uma vida espiritual equilibrada. Estes e outros autores defendem uma investigação criativa e uma intervenção. Estes e outros autores defendem uma integração criativa entre a psicologia e a teologia, ressaltando a importância de manter uma cosmovisão cristã distintiva, que fundamenta o aconselhamento na verdade das Escrituras, fundamenta o aconselhamento na obra redentora de Cristo para compreender os desafios emocionais e relacionais, utilizando os instrumentos da psicologia e oferecendo esperança e orientação baseadas na fé cristã. Como vimos até aqui, há autores que defendem que há pontos de contato entre a psicologia humanista e a cosmovisão cristã, a teologia cristã. Mas também há autores que dizem que existem pontos de conflito, inclusive autores seculares. A influência da filosofia humanista no aconselhamento cristão apresenta esta interação complexa entre essas duas diferentes correntes de pensamento, entre esta tradição religiosa tão ampla do cristianismo, porque o humanismo enfatiza a autonomia. O humanismo enfatiza a dignidade humanas. E a fé cristã se baseia na revelação divina e na autoridade das Escrituras. E isso vai criar pontos de conflito. O primeiro ponto de conflito se refere à visão da natureza humana, pois o humanismo retrata o homem como especialmente bom, como essencialmente bom, capaz de autorrealização, capaz de crescimento pessoal, enquanto o cristianismo reconhece a realidade da queda, do pecado e principalmente a necessidade de redenção em Cristo, gerando então tensões em questões de culpa, de arrependimento e de perdão. Carl Rogers enfatiza a importância de aceitar o cliente incondicionalmente, enquanto os conselheiros cristãos argumentam que a aceitação incondicional deve ser equilibrada com a convicção da necessidade de transformação espiritual, uma necessidade de transformação moral através da graça de Deus. O segundo ponto de conflito relaciona-se à autonomia e à autodeterminação do indivíduo, enquanto o cristianismo reconhece a autoridade de Deus e das Escrituras como fonte de verdade e de orientação moral que deve ser colocada em prática. Scott Peck destaca a importância da responsabilidade pessoal na busca de crescimento pessoal, enquanto os conselheiros bíblicos argumentam que esta responsabilidade deve ser contextualizada dentro de um quadro teológico que reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Também há conflito entre o humanismo secular e o cristianismo bíblico no âmbito do aconselhamento, em relação, por exemplo, à visão do propósito da vida e do significado do sofrimento humano, pois o humanismo enfatiza a busca pela felicidade e o bem-estar pessoal, coloca essas coisas como objetos supremos, enquanto o cristianismo coloca a glória de Deus e o serviço ao próximo no centro da sua visão de propósito de vida. Franklin argumenta que o sofrimento pode ser superado através da busca por um propósito maior, pois a busca por significado e propósito na vida é inseparável da busca por Deus e da obediência dos seus mandamentos. Estes pontos de conflito destacam a necessidade de uma abordagem cuidadosa e reflexiva a respeito dessa integração de princípios humanistas no aconselhamento cristão. E esta possível integração deve considerar e deve lidar com as diferenças fundamentais entre elas, na tentativa de se obter uma base sólida para um cuidado holístico dos indivíduos em busca de apoio emocional, espiritual e moral. Assim como existem autores seculares que mostram que existem pontos de conflito, também há autores cristãos que mostram a existência desses pontos de conflito. Os debates sobre a influência, aceitação ou rejeição da psicologia no campo do aconselhamento cristão não se esgotam somente na análise dos pontos de contato entre estas duas abordagens, mas também adentra na questão dos pontos de conflito quando se tenta fazer esta integração, porque se trata de duas cosmovisões diferentes
duas perspectivas diferentes. Uma é filosófica e ideológica, antissobrenaturalista, e a outra é teológica, religiosa e revelacional. Se, por um lado, o humanismo enfatiza a dignidade e o valor inerente ao ser humano, considerando a sua existência como independente, considerando o homem como a medida de todas as coisas, como o centro de todo pensar, o cristianismo bíblico coloca Deus no centro do universo, preza pela orientação bíblica para a compreensão da verdadeira natureza humana e do propósito de sua existência como criatura. Esses conceitos são fundamentalmente diferentes e, inevitavelmente, surgem conflitos conceituais e conflitos práticos, inclusive no campo do aconselhamento. É inevitável que a questão da autoridade definidora dos métodos e das ações no aconselhamento surja de imediato como um ponto de conflito entre o humanismo e o cristianismo. Enquanto o cristianismo enfatiza a autoridade de Deus, enfatiza a autoridade da palavra de Deus revelada como fonte de toda a verdade, como fonte de toda a orientação ética e toda a orientação moral, o humanismo valoriza a autonomia individual, o homem faz as suas próprias leis, valoriza a autodeterminação, o homem se governa. E é óbvio que esta diferença de perspectiva influencie e até determine a abordagem terapêutica e as estratégias de resolução em questões éticas e morais. Numa tentativa conciliatória, Tan diz que os conselheiros cristãos devem filtrar as ideias humanistas à luz da cosmovisão cristã e da orientação bíblica. Outro ponto de conflito que também influencia a abordagem e a terapia é a visão de que essas correntes de pensamento possuem a respeito da natureza humana. Para o cristianismo, o homem é um ser caído, moralmente inclinado para o erro e incapaz de resolver adequadamente o problema do pecado. Por isso, o homem precisa ser redimido pela graça de Deus em Cristo. Já o humanismo enfatiza a bondade inata do ser humano e o seu potencial para a autorrealização. Assim, questões como a origem e o tratamento do sofrimento humano, questão como a busca do significado e propósito da vida são fortemente influenciadas por essas ideias distintas, a ponto de Scott Peck afirmar que o problema de distinguir o que somos e o que não somos responsáveis nesta vida é um dos maiores problemas da existência humana. A conclusão a que se chega, ideológica ou teologicamente orientada, vai determinar a abordagem do problema e também, obviamente, vai determinar a proposição de soluções. Na tentativa de resolver este conflito, conselheiros cristãos integracionistas afirmam que a aceitação da realidade deve ser temperada pela esperança da redenção em Cristo e pela confiança na soberania de Deus em todas as coisas. Uma questão decorrente da anterior é a visão do propósito da vida, o significado do sofrimento humano. Uma vez que o humanismo tem a tendência de enfatizar a busca pela felicidade, do bem-estar pessoal e um senso de autorrealização, há um contraste com o cristianismo que levanta questões como a glória de Deus, a obediência aos mandamentos do Senhor, o serviço ao próximo como fundamentais e centrais no propósito da vida humana. Franklin diz que quem tem um porquê para viver pode suportar quase todos os como viver. Apesar de já ter sido discutido esse ponto, nós precisamos voltar à questão da autoridade da Bíblia. Porque esta questão precisa ser considerada e com bastante cuidado, porque se por um lado os cristãos ortodoxos consideram a Bíblia como autoridade final em todas as questões éticas, morais e espirituais, muitas visões, inclusive dentro do cristianismo e visões seculares, rejeitam esta afirmação de origem sobrenatural e enfatizam a autonomia humana. Em primeiro lugar, a visão humanista da autoridade das Escrituras leva os autores seculares a abordarem esta questão, destacando que as interpretações de origem religiosa são limitadas e são condicionadas, e por isso eles defendem que haja uma primazia da razão, uma primazia das evidências chamadas científicas, e que haja também abordagens empíricas, rejeitando tudo o que não pode ou não é testado segundo os cânones considerados científicos. Dawkins critica a noção de revelação divina, afirmando que a Bíblia é um produto da cultura humana e ele a considera sujeita a falhas e contradições, por isso não a considera uma fonte confiável. Ele diz que a única coisa que a Bíblia pode ser com certeza é um livro humano. Não existe nenhuma razão para supor que ela seja de origem divina, segundo Richard Dawkins. Hitchens, por sua vez,
questiona a autoridade da Bíblia e considera a religião um veneno em todas as áreas da existência humana, argumentando que a pretensão de revelação divina da Bíblia é incompatível com as evidências científicas e por isso deve ser rejeitada em favor da razão e da evidência empírica. Ele afirma que todas as tentativas de reconciliar a teoria da criação com os fatos da evolução são essencialmente fraudes intelectuais. Harris critica a autoridade da Bíblia e argumenta que a moralidade não deve ser baseada na interpretação religiosa, mas na razão e na compaixão humanas, isto é, o padrão de moralidade deve ser aquilo que é compatível com a cosmovisão da humanidade em seu próprio tempo. Ele mostra isso ao afirmar que não é sensato nem ético buscar orientação moral nos livros antigos da mitologia judaico-cristã. Fica então evidente que o humanismo secular enfatiza a autonomia humana e rejeita a ideia de uma revelação divina inquestionável, considerando a Bíblia como um produto da cultura humana e por isso sujeita à crítica racional, leia-se crítica anti-sobrenaturalista e por isso já pré-condicionada, sujeita à interpretação histórica, ou seja, segundo afirmam, ela é o que os homens que a escreveram consideravam como verdade em seu tempo. Então ele não consegue considerá-la uma fonte confiável de verdade transcendente. Já há uma visão cristã ortodoxa sobre a autoridade das Escrituras que é contrária a essa que nós acabamos de ver. O humanismo afirma que a Bíblia não é uma fonte de revelação divina, mas apenas o produto da cultura e dos sentimentos humanos em um ambiente onde os fenômenos não podiam ser explicados adequadamente, e por isso houve a necessidade de apelo ao sobrenatural. É claro que a Bíblia traz todas as evidências de ser o produto de uma atividade humana, porque ela foi escrita por pessoas em contextos culturais específicos. A questão que se levanta não é quem a redigiu, mas a origem do conteúdo desta revelação, a inspiração divina. Embora seja uma resposta aceitável apenas para os cristãos, é importante recorrer à própria Bíblia e à sua reivindicação de inspiração e autoridade de textos, como encontramos, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O'Brien ensina que, embora as escrituras sejam influenciadas pelos contextos culturais em que eles foram escritos, elas são, ao mesmo tempo, divinamente inspirados e carregam a autoridade do próprio Deus. Ele afirma que a inspiração garante que as palavras humanas das escrituras são também as palavras de Deus. Wayne Grudem manifesta a crença fundamental de que a Bíblia é mais do que simplesmente uma coleção de textos humanos, mas que é a própria palavra de Deus revelada, ao dizer que a Bíblia é a palavra de Deus em tal sentido que o que as Escrituras dizem é Deus quem diz. William Craig traz à baila a veracidade histórica das afirmações bíblicas como uma evidência poderosa de sua validade como fonte de revelação divina, argumentando que os eventos nela narrados, mesmo os milagres, inclusive a ressurreição de Jesus, são eventos históricos que fornecem evidências sólidas da revelação divina contida na Bíblia. Entre os autores cristãos que estão mais envolvidos com o aconselhamento cristão, todos afirmam a fidelidade aos valores e aos ensinamentos da fé cristã, especialmente no que tange à autoridade das Escrituras. Dentre esses autores, destacamos os integracionistas Crabb e Tam. Crabb afirma que é válida uma abordagem que coloque a pessoa em foco, uma abordagem que reconheça a importância da sua autonomia e também que lembre da sua responsabilidade pessoal, desde que esses princípios sejam situados dentro de um quadro teológico que enfatize a dependência de Deus para a sua transformação. Tam, por sua vez, vai destacar a importância da empatia e da aceitação incondicional no aconselhamento cristão, reconhecendo a contribuição da psicologia humanista em um quadro no qual o aconselhamento é orientado por valores e por princípios das Escrituras, como amor e compaixão. Ao situar a prática do aconselhamento dentro de um quadro teológico, inserindo princípios humanistas, esses autores buscam superar o conflito conceitual entre a filosofia humanista e a teologia cristã, propondo uma abordagem holística que promova o crescimento e o bem-estar integral das pessoas, solucionando suas necessidades psicológicas, espirituais e necessidades morais. Eles acreditam que não há comprometimento dos princípios cristãos fundamentais e acreditam também que a filosofia humanista da psicologia enriquece a prática do aconselhamento numa abordagem mais compreensiva, mais sensível e mais eficaz para o cuidado com os indivíduos. No entanto, as explicações normalmente são mais de cunho filosófico e humanista,
E em muitas situações fica claro, fica transparente a visão de que o aconselhamento bíblico sem a psicologia seria insuficiente, seria ineficiente e muito menos seria humano. Outros autores cristãos, no entanto, argumentam que os princípios fundamentais da fé cristã, especialmente a autoridade das Escrituras como revelação sobrenatural de Deus, são irreconciliáveis com a filosofia humanista. E por isso eles defendem uma abordagem que priorize os ensinamentos das Escrituras e veja os ensinamentos das Escrituras como a única fonte de verdade, a única fonte de orientação moral. E é com base nesta convicção que eles rejeitam qualquer tentativa de harmonização da fé cristã com os princípios da autonomia humana. Esses princípios que são promovidos pela psicologia humanista, e eles dizem que a solução para o conflito é mais simples do que parece. Basta que os conselheiros bíblicos se atenham fielmente aos ensinos das Sagradas Escrituras e que eles busquem a orientação divina em todas as questões do aconselhamento. A solução para este conflito entre psicologia e teologia está simplesmente no que a Bíblia diz. Nesse sentido, J. Adams afirma que o aconselhamento secular é uma invenção antibíblica que substitui o conselho bíblico por conselhos psicológicos. Adams afirma que somente a palavra de Deus deve ser a única fonte de autoridade no aconselhamento cristão, rejeitando, portanto, qualquer influência da psicologia humanista. John MacArthur enfatiza a importância da firmeza dos princípios bíblicos, dizendo que é absolutamente crucial que os conselheiros compreendam, que os conselheiros apliquem os princípios bíblicos ao lidar com as necessidades e com os problemas das pessoas. MacArthur defende que a única maneira de resolver os conflitos no aconselhamento é seguir fielmente os princípios suficientes e os princípios eficientes das Escrituras, sem comprometer os valores cristãos por causa do humanismo secular. Paulson defende que o aconselhamento cristão não pode abrir mão dos princípios do Evangelho. A esse respeito, ele diz que a psicologia humanista promove a autoestima, promove o amor próprio como soluções para o problema do coração humano, e é isso que satisfaz a natureza humana. Mas isto é contrário ao Evangelho, que nos chama a negar a nós mesmos e nos voltarmos para Deus. Welch destaca a importância da Bíblia como fonte de verdade, como fonte de orientação no aconselhamento. Para ele, a maneira de solucionar os conflitos é seguir fielmente as Escrituras, sem comprometer os princípios cristãos. Ele diz que a palavra de Deus é a fonte de toda a verdade sobre quem somos, qual é o nosso problema e como nós podemos mudar. Devemos basear nosso aconselhamento nessa verdade, não em princípios humanistas. E quanto à doutrina do pecado? Existe uma grande dificuldade de harmonização da tendência da psicologia humanista de adotar uma visão otimista, uma visão positivista da natureza humana, com a sua ênfase em uma pretensa capacidade existente no homem de crescimento, um potencial de autorrealização, em contraste com a doutrina cristã, que destaca a realidade do pecado, a realidade da queda e os seus efeitos, e também a necessidade de uma ação redentora extra-homini, de fora do homem, por meio de Jesus Cristo. Existem cristãos que pleiteiam uma harmonização destas perspectivas, afirmando uma manutenção da fidelidade aos princípios fundamentais da fé cristã, e há outros que consideram que esta harmonização é simplesmente impossível. Larry Crabb propõe uma abordagem que busca integrar a psicologia humanista com os valores e com os ensinamentos da fé cristã com base numa proposta de amor e de compaixão. O que ele pensa pode ser ilustrado com o que ele diz a respeito deste assunto. Ele fala o seguinte: o aconselhamento cristão deve ser sensível às necessidades emocionais e psicológicas das pessoas, ao mesmo tempo em que oferece uma visão de esperança e de redenção por meio do amor de Deus em Cristo. Tan destaca a importância de manter a abordagem terapêutica centrada no relacionamento, por acreditar que a restauração e a cura podem surgir da comunhão com Deus e com a Igreja. Tan afirma o seguinte: o aconselhamento cristão deve promover um ambiente de amor, aceitação e compaixão, onde as pessoas se sintam seguras para explorar as suas emoções e experiências em busca da cura e do crescimento. Foster enfatiza a importância do autoconhecimento e da autenticidade na jornada espiritual, reconhecendo a necessidade de enfrentar os desafios e limitações com humildade e com honestidade, dizendo que a prática espiritual exige autoconhecimento e honestidade consigo mesmo.
reconhecendo as nossas fraquezas e os nossos pecados diante de Deus e diante dos outros. Nouwen destaca a importância do amor e da compaixão no cuidado com o próximo, reconhecendo a humanidade compartilhada por todos, independentemente de sua condição moral, dizendo que o amor de Deus nos chama a acolher e amar a todos. Ele considera a necessidade de reconhecer a imagem de Deus em cada pessoa e oferecer graça e compaixão incondicionais. Estes autores propõem esta integração da visão otimista e positivista da natureza humana, promovida pela psicologia humanista com a doutrina cristã do pecado, da queda e da redenção. Embora reconheçam a realidade do pecado, enfatizam a capacidade das pessoas para o crescimento, para a cura e para a autorrealização, destacando a importância do amor, sem dúvida, da compaixão, valores cristãos, a importância do autoconhecimento e da autenticidade no cuidado terapêutico, oferecendo então uma abordagem mais inclusiva e compassiva, honrando, segundo este modo de pensar, tanto a fragilidade quanto o potencial humano. Falta, no entanto, uma abordagem de doutrinas como conversão, arrependimento, restauração espiritual. Com base em questionamentos como estes, alguns autores cristãos se opuseram a esta integração e argumentam que ela compromete estes e outros princípios fundamentais da fé cristã, doutrinas como o pecado, a queda e a redenção do homem mediante arrependimento genuíno e fé em Jesus Cristo. Aliás, a palavra arrependimento aparece pouco nas definições a respeito do integracionismo. E então esses autores propõem uma abordagem centrada exclusivamente nas Escrituras. Adams defende uma visão contrária a esta abordagem humanista no aconselhamento cristão, ao afirmar que a psicologia humanista ignora a realidade do pecado humano e a necessidade de arrependimento e transformação interior. Ela promove uma visão otimista e positivista da natureza humana que é contrária aos ensinamentos das Escrituras. MacArthur enfatiza a importância de se ater aos princípios bíblicos, sem acréscimos humanistas, afirmando que a psicologia humanista promove uma visão secularizada da vida humana, e que esta visão secularizada está em desacordo com a perspectiva bíblica. Devemos, segundo MacArthur, rejeitar qualquer tentativa de integrar os princípios humanistas com a doutrina cristã. David Powlison argumenta fortemente contra a integração da filosofia humanista no aconselhamento cristão, dizendo que a psicologia humanista promove a autoestima e o amor próprio como soluções para os problemas do coração humano. Mas isso é contrário ao Evangelho, que nos chama a negar a nós mesmos e a nos voltarmos para Cristo, lembrando que o coração humano que busca ser satisfeito pela doutrina humanista é enganoso e desesperadamente corrupto. Edward Welch destaca a importância da palavra de Deus como fonte de verdade no aconselhamento cristão, dizendo que a psicologia humanista promove uma visão secularizada da vida. Esta visão substitui a autoridade das Escrituras pela sabedoria humana. Devemos, segundo Welch, rejeitar esta abordagem e nos apegar fielmente aos princípios bíblicos em nosso aconselhamento. Para esses autores, chamados de noutéticos ou conselheiros bíblicos, o problema fundamental é que a filosofia humanista compromete os princípios essenciais da fé cristã, promovendo uma visão demasiado otimista e positivista da natureza humana, ignorando, por outro lado, a realidade do pecado, ignorando também a necessidade de redenção, propondo uma abordagem exclusivamente centrada nas Escrituras, que reconhece a natureza pecaminosa do homem, reconhece a necessidade de redenção por meio de Jesus Cristo. Os conselheiros bíblicos entendem que o aconselhamento cristão deve abandonar toda a influência humanista e se ater fielmente aos ensinos das Escrituras. E em relação ao propósito do sofrimento e à glória de Deus, o que pensam os conselheiros? Um outro tema de debate entre o integracionismo e o exclusivismo bíblico ou o aconselhamento bíblico se realiza dentro da questão do propósito da vida, de qual o significado do sofrimento humano em relação à doutrina cristã de redenção e glória de Deus. Seguimos observando o pensamento de autores como Nouwen, Foster, Crabb e Tan, que buscam oferecer uma visão mais inclusiva e mais compassiva da experiência humana, reconhecendo a realidade do sofrimento e, ao mesmo tempo, abordando a esperança da redenção em Cristo. Nouwen tem como princípio norteador temas como amor e compaixão. Ele acredita que esses temas unem a humanidade, dizendo que o sofrimento humano é uma realidade universal que nos chama a acolher e amar a todos, reconhecendo a imagem de Deus em cada pessoa
e oferecendo graça e compaixões incondicionais. Foster enfatiza a importância do autoconhecimento, a importância da autenticidade na vida espiritual e do reconhecimento da necessidade de enfrentar as lutas com humildade, pois o sofrimento faz parte da jornada espiritual de cada pessoa, diz ele. E continua, precisamos encarar as nossas fraquezas e pecados com honestidade e humildade diante de Deus. Crabb, por sua vez, propõe uma abordagem que integre os princípios da psicologia humanista com os valores e com os princípios cristãos, como amor e compaixão, no cuidado com o próximo, afirmando que o sofrimento humano é uma oportunidade para experimentar o amor e a graça de Deus em nossas vidas, e também uma oportunidade para compartilhar esse amor e graça com os outros. Tan destaca a necessidade de uma abordagem relacional, propondo que existe uma capacidade de cura e transformação que surgem da comunhão com Deus e com a Igreja, pois o sofrimento humano pode ser uma oportunidade para crescer em intimidade com Deus e também para crescer em intimidade com os outros, encontrando conforto e consolo na comunhão e na compaixão mútuas. A observação das propostas apresentadas pelo integracionismo deixa claro que o alvo do aconselhamento, que deveria ser a conformidade com a vontade revelada de Deus, enfatiza a sensibilidade às necessidades emocionais e psicológicas das pessoas, a aceitação amorosa do paciente pelo conselheiro e também pela comunidade, para que através da compaixão, da autoaceitação e da integridade no tratamento, o bem-estar emocional e espiritual seja finalmente alcançado. Dessa forma, a autorrealização simplesmente ignora a glória de Deus na redenção do homem por meio da graça de Jesus Cristo. Em oposição a este pensamento de síntese do aconselhamento cristão com a psicologia humanista, autores cristãos como J. Adams, MacArthur, Paulson e Welch argumentam que ela compromete ou que ela ignora princípios fundamentais da fé cristã e, principalmente, desvia o foco da verdadeira mensagem do Evangelho do arrependimento para a glória de Deus. Para eles, a filosofia humanista centraliza no homem, enfatiza a autonomia e a autorrealização do homem. Isso está em conflito direto com a doutrina cristã do propósito de Deus de redimir o homem para a sua própria glória. J. Adams critica esta integração afirmando que a psicologia humanista promove uma visão humanizada da vida, que coloca o homem no centro como autor de sua própria redenção, através da autorrealização. Isso é contrário ao ensino bíblico que afirma que a redenção é obra exclusiva de Deus em Jesus Cristo. MacArthur enfatiza a importância da exclusividade aos princípios bíblicos no aconselhamento cristão. Ele afirma que a psicologia humanista promove uma visão secularizada da vida, e esta visão secularizada da vida substitui a autoridade das Escrituras pela sabedoria humana. Devemos, segundo MacArthur, rejeitar esta abordagem e nos apegar fielmente aos princípios bíblicos em nosso aconselhamento. Paulson argumenta com forte ênfase contra a integração da filosofia humanista no aconselhamento bíblico, dizendo que apenas as Escrituras têm o poder de fornecer verdadeira esperança e verdadeira redenção. Edward Welch destaca que esta integração não é proveitosa nem é necessária para a fé cristã, destacando a suficiência das Escrituras ao dizer que a psicologia humanista falha em oferecer uma resposta satisfatória para os problemas do coração humano. Somente as Escrituras têm o poder de transformar vidas e oferecer verdadeira esperança. E diante da questão se é possível integrar o pensamento cristão com a filosofia da psicologia humanista, o que dizer? Como já foi tratado muitas vezes, há autores seculares e autores cristãos que defendem a possibilidade de integração harmoniosa entre estas perspectivas, mas também existem outros autores que consideram impossível porque elas são absolutamente divergentes. Para compreender um pouco melhor essa disputa, veremos a seguir o pensamento de dois autores seculares e de dois autores cristãos que defendem essa integração entre a psicologia, que é humanista, e a teologia, que é revelacional. Carl Rogers é um dos principais expoentes da psicologia humanista com a perspectiva da abordagem centrada no homem, de que a autorrealização é uma capacidade inata do homem e é parte fundamental da natureza humana. Portanto, ele rejeita os aspectos sobrenaturais da religião, destacando a importância do autoconhecimento, da autenticidade e da aceitação incondicional no processo terapêutico para o crescimento pessoal. Rogers diz que o objetivo da terapia é
proporcionar um clima em que os indivíduos possam crescer em direção à maturidade, à independência e à autonomia. Como Rogers valorizava a liberdade individual, abriu-se espaço para a possibilidade de integração entre essas duas perspectivas. Maslow, proponente da hierarquia das necessidades humanas, coloca a autorrealização como o alvo maior do ser humano, argumentando que o ser humano tem um impulso inato em direção ao desenvolvimento pessoal, em direção à realização do seu potencial máximo. E ele diz que a realização pessoal é o desejo de tornar-se mais e mais do que se é, de se tornar tudo o que se é capaz de se tornar. Entre os autores cristãos, Larry Crabb aborda a possibilidade desta integração, reconhecendo a contribuição da psicologia secular para a compreensão da natureza humana e enfatiza a importância da primazia de uma perspectiva teológica centrada no Evangelho, atribuindo à Bíblia primazia no aconselhamento. Para ele, a psicologia pode oferecer insights valiosos sobre os problemas humanos, ressaltando que a verdadeira cura e transformação só podem ser alcançadas através da aplicação dos princípios bíblicos no aconselhamento. Crabb diz que a psicologia secular pode nos ajudar a entender os problemas humanos, mas a Bíblia é a fonte final de verdade e de sabedoria. Tan explora esta possibilidade de integração, destacando a importância de uma abordagem centrada em Cristo, que reconheça a necessidade da graça e de redenção com sensibilidade às contribuições da psicologia humanista, dizendo que o aconselhamento cristão deve ser sensível às contribuições da psicologia, mas fundamentado na verdade da palavra de Deus. A conclusão destes autores é que é possível sim fazer uma integração entre o pensamento da psicologia humanista com a teologia revelacional, desde que se mantenha um compromisso firme com os princípios fundamentais da fé cristã, reconhecendo a importância da busca pela autorrealização e do autoconhecimento, mas consideram que a verdadeira realização só pode ser encontrada em Deus. No entanto, muitos autores, tanto seculares quanto cristãos, cada um com o seu ponto de vista, obviamente, eles expressam objeções a esta possibilidade de integração, afirmando que as bases epistemológicas e ontológicas dessas duas áreas de conhecimento são totalmente incompatíveis. Freud argumenta que a religião é apenas uma ilusão criada pelo homem que ignorava as causas dos fenômenos naturais e que buscava suprir a sua sensação de insegurança com algum referencial, de modo que os seus medos e as suas incertezas diante do mundo acabaram produzindo o fenômeno religioso. Freud propõe que a psicanálise oferece uma explicação mais racional para os fenômenos religiosos. Ele diz que as religiões são sistemas de ilusões que derivam de desejos infantis. Já Skinner desenvolve a teoria do behaviorismo radical, rejeita a noção de livre-arbítrio e sustenta que o comportamento humano é determinado por contingências ambientais. Ele rejeita conceitos como alma e livre-arbítrio, considerando-os desnecessários para se entender o comportamento humano. Jay Adams, por sua vez, critica esta tentativa de integração, porque ela compromete, segundo Adams, a autoridade das Escrituras, e ele diz que a psicologia humanista promove uma visão secularizada da vida. Esta visão secularizada substitui a autoridade das Escrituras pela sabedoria humana. Abordagens como a promoção de uma visão secularizada da vida estão em conflito direto com os princípios da fé cristã e desviam o foco da verdadeira mensagem do Evangelho ao rejeitar os aspectos sobrenaturais da religião. A visão do homem e do mundo que a psicologia humanista promove, segundo Jay Adams, é contrária aos ensinamentos das Escrituras. Ele afirma que os ensinamentos das Escrituras são suficientes como única fonte de orientação para a vida e fonte única de orientação para o aconselhamento. A centralização do homem como autor da sua própria redenção ou de uma evolução, de uma autorrealização, contradizem a mensagem central do Evangelho que proclama a redenção como obra exclusiva de Deus em Jesus Cristo. Paulson rejeita a ideia integracionista porque considera que ela mina a suficiência das Escrituras para orientar e transformar vidas, subordinando as Escrituras à sabedoria humana, o que é inconcebível. Ele diz que a psicologia humanista promove a ideia de que o homem pode se auto-redimir e encontrar significado em si mesmo. Isto é uma negação direta da verdade do Evangelho, segundo Paulson.
Ele rejeita essa ideia de que a psicologia humanista oferece uma resposta satisfatória para os problemas do coração humano, afirmando que apenas as Escrituras têm o poder de fornecer verdadeira esperança e verdadeira redenção. Para Paulson, é um erro acreditar que a psicologia humanista promove a ideia de que o homem pode redimir-se ou de que ele pode encontrar significado em si mesmo, negando diretamente a verdade do Evangelho. Esses autores cristãos incrédulos argumentam contra a integração da psicologia com a teologia cristã, com a premissa de que as bases epistemológicas e ontológicas são fundamentalmente incompatíveis. Autores incrédulos entendem que é impossível fazer essa união porque a teologia cristã é uma falácia. Os autores cristãos entendem que é impossível fazer esta integração porque a psicologia rejeita pontos fundamentais da fé. A psicologia humanista, por exemplo, não considera os aspectos sobrenaturais da religião, concedendo-lhe o direito de existência como apenas um fato histórico e cultural, e com isso rejeita frontalmente a autoridade das Escrituras, rejeitando também a ideia da existência de Deus. Para os cristãos, as Escrituras são portadoras de autoridade absoluta. E o alvo da vida do homem é glorificar a Deus e não obter a sua própria autorrealização. Portanto, todo sofrimento tem sua origem no fato de o homem não estar em comunhão com Deus e não estar em conformidade com a vontade revelada de Deus. E para eles, a visão da psicologia, que é secular, é conflitante com os ensinamentos da fé cristã e por isso eles se opõem à possibilidade de integrar estas duas perspectivas.